Aleluia! Glória a Deus, meus irmãos. Como o nosso Deus é maravilhoso. Ele, além de tudo que o Senhor já fez por nós, sabe? Nos deu vida, nova vida. Ele ainda tem promessas para nossa vida. E além dele ter promessa para as nossas vidas, além de tudo que ele já fez, ainda tem várias promessas para as nossas vidas. E as promessas de Deus são incomparáveis. Amém, meus irmãos? Que Deus maravilhoso. Nós vamos cantar aqui um último cântico antes da nossa reflexão. Ele fala um pouco sobre aquilo que nós vamos meditar nesta manhã. Essa canção aqui, ó. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrará de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me do teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu,
coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Amém. Glórias a Deus, meus irmãos. Amém. Vamos lá, meus irmãos, vamos compartilhar da palavra de Deus? Abra sua Bíblia, meu irmão, no Evangelho de Mateus, no capítulo 18. O 18 do Evangelho de Mateus. Senhor, muito obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu amor. Obrigado por esse tempo, ó Pai, que nós temos de ler a Tua Palavra, de aprender um pouco mais sobre ela e ao mesmo tempo aprendermos um pouco mais sobre o Senhor. Ó Deus, conforme promessa da Tua Palavra, que ela nos santifique, que através do Teu Espírito nós sejamos conduzidos a toda a verdade. E ela mude, ó Deus, que nós possamos ser iluminados pelo Teu Espírito Santo para entendermos a Tua Palavra e que isso gere obediência nas nossas vidas. Porque quando nós obedecemos a Sua Palavra, nós firmamos a nossa vida, firmamos a nossa casa na rocha que é o Seu Filho Jesus Cristo. Então nos ensina, nos ajuda nas nossas dificuldades, porque nós precisamos tanto do Senhor, mas tanto. Louvado seja o Teu nome, ó Deus. Continue recebendo todo o louvor nessa manhã de tudo que fizermos. Agora que a Tua Palavra nos instrua, ensina-nos, ó Deus. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmã Ana Porto, bom dia. Pastor Haroldo, mês de junho está aí. Lançar mais um desafio. Olha, meu irmão, glória a Deus. Alguns irmãos aceitaram o desafio da leitura de Provérbios. E eu tenho certeza que foi algo bom para os irmãos. Foi algo que certamente trouxe sabedoria, trouxe direção. E isso só comprova o quanto nosso Deus é maravilhoso. Nós buscamos a Ele e Ele responde. É impressionante como Deus fala, meus irmãos. Ele sempre prometeu que, conforme nós o buscássemos, Ele se revelaria. Então, às vezes eu converso com as pessoas que a gente vive os do nada, entre aspas, de Deus, né? Então às vezes as pessoas testemunham assim: poxa, pastor, do nada Deus chegou e falou comigo. Aí eu falava assim: como assim do nada? A gente não estava orando por essa causa? Poxa, pastor, do nada abriu uma porta, do nada apareceu uma pessoa.
Como do nada? A gente não tem orado, a gente não tem colocado a nossa vida diante do Senhor? Ó, o Rubinho mandou uma mensagem que a partir de agora a gente está no YouTube também. Tá bom? E como assim do nada? Né? Eu sei que às vezes a gente se sente meio sozinho, meus irmãos, em alguma situação, mas tem uma igreja orando por você, pela sua família, pela sua casa, pelos seus filhos, pelos seus netos. Tem uma igreja orando. Tem pastores orando pela sua vida, pela sua casa. Tem um ministério de intercessão da nossa igreja orando pela sua vida, orando pela sua casa, orando pelo seu sustento, orando para o Senhor te guardar. Então, na vida dos filhos de Deus não tem sorte, não tem acaso, não tem destino. Tem um Deus todo-poderoso que está conduzindo a nossa vida, conduzindo a nossa história. E é esse Deus poderoso, todo-poderoso, que trata de um assunto conosco, que a gente vai trabalhar um pouquinho nesta manhã, que é sobre o perdão. O perdão ao alcance de todos. Vamos para a leitura bíblica, meu irmão. Mateus 18, meus irmãos. Mateus 18, a partir do versículo 21. Jesus está propondo aqui uma parábola para poder explicar como as coisas funcionam no reino de Deus. E aí Jesus diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o, começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que deve. Então o conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo, eu pagarei a você. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Que palavra, né, meus irmãos? Que palavra. Vamos lá, meus irmãos. Às vezes falar sobre perdão é um tema fácil, mas ao mesmo tempo a gente complica demais as coisas, né? A nossa natureza humana, o nosso velho homem, o nosso velho eu, ele complica bastante nossa vida. E quando o assunto é perdão, não é diferente. Então nessa parábola do servo impiedoso,
ou também chamada parábola do credor incompassivo. Deus traz alguns ensinamentos para nós referente a perdão. E perdão, meus irmãos, é um assunto que deve estar presente nas nossas vidas. Sobretudo porque nós pecamos todos os dias. Então devemos nos colocar diante de Deus com uma atitude de perdão. Existe um pecado de rebelião contra Deus, e que nós, quando encontramos o Senhor e nascemos de novo, nos arrependemos e nascemos de novo, nós somos decretados por Deus justos. Isso é justificação. Não há mais condenação sobre nós com relação à rebelião contra Deus. Nós nos rendemos, nós nos sujeitamos, nós concordamos, nós confessamos que nós somos pecadores, rebeldes, estamos longe de Deus, e Deus vai e nos tira da lama do pecado. Então nós recebemos o perdão definitivo da parte de Deus. Somos declarados justos. Nós não somos salvos, somos perdoados da rebelião contra Deus a cada vez que a gente se arrepende. Nós arrependemos uma vez e começamos uma vida nova. E aí dentro dessa vida nova, infelizmente, nós ainda pecamos, nós ainda cedemos a nossa carne. Então agora, dentro desse plano chamado graça de Deus, da qual nós já fazemos parte, ainda assim nós precisamos do perdão, mas é de uma forma diferente. Nós precisamos pedir perdão, reconhecer que estamos errados, confessar esse pecado. Nós nos arrependemos de ter feito algo que Deus não queria que nós fizéssemos. Nós reconhecemos isso, nos arrependemos, confessamos. E aí a palavra de Deus nos diz em 1 João 1,9 que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. A gente vai falar mais já sobre isso. Essa parábola que Jesus contou, ela ensina como as coisas funcionam no reino de Deus. E as coisas funcionam assim: o perdão de Deus nos alcança, pagando aquela dívida que a nós é impagável, e nós não conseguimos perdoar alguém que faz algo muito menor para a gente. Então Jesus vai, entrega a vida dele voluntariamente para que nós pudéssemos ter o perdão, e depois nós vamos voluntariamente e pecamos, planejamos o pecado, guardamos o pecado, acobertamos o pecado. A Bíblia fala para nós escondermos a palavra de Deus no nosso coração para não pecar contra Ele. E muitas vezes a gente faz exatamente o caminho inverso. A gente esconde o pecado na nossa vida e não busca a palavra de Deus, que era para estar escondido no nosso coração. Então, meus irmãos, esse papo de perdão é muito importante. Como a falta de perdão atrapalha a nossa vida, trava nossa vida. Então, quando nós estamos falando do perdão de Deus, estamos falando de algo que até às vezes é difícil de nós compreendermos, dado a nossa limitação. A gente tem uma insistência de achar que Deus age como nós agimos, a ponto de muitas vezes nós acharmos que algumas pessoas não merecem perdão. Elas podem até não ser perdoadas. A palavra de Deus diz que as pessoas que não crerem não serão perdoadas, não serão salvas. Mas quem declara isso, é aquele que pode perdoar, que é Deus, não a gente.
A gente se coloca como juiz muitas vezes, né? Eu não vou fazer aqui uma análise teológica, mas os irmãos sabem que eu gosto de indicar, né, filme para os irmãos. Se você ainda não assistiu A Cabana, assista, meus irmãos. Assistam, porque tem uma determinada cena que o personagem principal ele é colocado como juiz de uma situação. Só que é um juízo envolvendo os filhos dele, pessoas que ele ama. E aí a gente consegue entender como a gente se coloca como juiz em várias situações. E com relação ao perdão não é diferente, a gente também faz isso. Então Pedro está ali com Jesus, e aí ele chega e questiona, fala: Senhor, mas quantas vezes que eu preciso perdoar meu irmão? 7 vezes? Considerando o número da perfeição ali, o número 7. E aí Jesus fala: não, Pedro, 7 vezes não, é 70 vezes 7. 70 vezes 7. Aí a gente faz a conta, fala: bom, 490 vezes? Então tá bom, vou pegar uma listinha aqui. Cada vez que errar comigo eu vou marcar aqui até dar 490. Mas quando chegar... quando chegar a minha vingança... A gente também tem disso, né, meus irmãos? A gente quer vingança em algumas situações, mas a gente, como vingança é uma coisa ruim, a gente fala que é justiça, né? Mas Deus é justo, ele vai pegar fulano. Não, mas Deus é justo, ele vai me honrar. E às vezes a pessoa quer ser honrada com o mal do outro, né? Meus irmãos, quando Jesus fala para Pedro 70 vezes 7, ele está falando que o perdão é ilimitado. O perdão é ilimitado. O nosso coração, meus irmãos, ele tem que estar disposto a perdoar sempre. Inclusive, perdoar quem não merece. Porque nós somos perdoados e nós não merecíamos. Então, por exemplo, toda vez que alguém te pedir perdão, meu irmão, você tem que perdoar. Pastor, mas eu não consigo. É um sentimento ruim, eu não consigo perdoar ou liberar perdão, como a gente fala. Querido, toda vez que você não conseguir fazer algo, você decide fazer, coloca diante de Deus e deixa Ele trabalhar em você. Especialmente naquilo que já está claro na palavra dele. Por exemplo, pergunto para você: você precisa perdoar de acordo com a palavra de Deus? Precisa, ponto. Como você precisa amar? Precisa amar, ponto. As negociações começam quando entra nosso sentimento e entra a carne. Nossa, e a gente, meus irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente também faz o quê? A gente coloca virtude no erro. Eu vou explicar isso já. Só agradecer aí, Vilma, irmã Silmara, a Tita, que bom que você tá por aí. Olha que legal que a irmã Mara falou. Queremos sempre misericórdia para mim, né? Para os meus, e justiça para o ofensor. É exatamente isso. Uma vez, uma certa pessoa disse o seguinte: para os meus amigos tudo, para os meus inimigos a lei. Então, se for algo para você, para os seus, pode estar até acima da lei ou fora da lei. Agora, para o inimigo, não, aí tem que valer a lei. E a gente faz isso com a Bíblia também, viu, meus irmãos? Para nós, as bênçãos de Deus, as misericórdias, mas para o outro, a ira de Deus e a justiça de Deus e a vingança é do Senhor. E algumas pessoas vão cantar, né?
Você que me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção, quando eu estiver cantando no palco, você vai se arrepender. É uma vingança gospel, né? Irmãos. Então, a gente é especialista em colocar virtude no erro. Quer ver? Eu vou dar alguns exemplos para os irmãos. Por exemplo, a Bíblia fala que nós temos que andar na verdade, a Bíblia fala que nós temos que amar. Mas às vezes, o que a gente faz? Olha, eu vou falar a verdade, doem quem doer, não tô nem aí como é que você vai se sentir. O pessoal vai chamar de sincericídio, né? Então a gente pega o amor que você deveria ter ao falar, ao fazer cada coisa, e nós sacrificamos no altar da verdade. O amor agora não importa, o que importa é a verdade. Não, meus irmãos. O amor sempre importa e a verdade sempre importa. Sim ou não? Deus é amor. Jesus é a verdade. Então para nós as duas coisas importam. Eu não posso chutar o amor para longe para chegar e falar, olha, escuta aqui, eu vou te falar umas verdades. E a gente é cheio dessas, meu irmão. Então, ó um exemplo aí, quando nós colocamos virtude no erro. Porque aí o nosso ego fica bonitinho, alisadinho. Nós não temos o direito de deixar de amar para querer falar a verdade. A gente não tem que se colocar como juiz das pessoas, a gente não tem que mentir. Mas mesmo quando a gente vai falar a verdade, isso tem que ser em amor. Tem que ser com amor. Meu irmão, tudo que você vai fazer, ou tudo que você vai dizer, tem pelo menos duas formas de ser feito. Pelo menos duas. Mas aí eu vou falar de novo, começa a entrar o ego. Não, pastor, eu sou assim mesmo. Eu falo a verdade mesmo, eu falo na cara, é assim. Falar a verdade é uma virtude? É. Mas quando a verdade está sendo usada para atacar os outros, deixou de ser virtude, passou a ser pecado. E quanto mais você defende essa postura aí, mais isso vai enraizando em você. Meu convite hoje é que se você vive dessa forma, que você se arrependa, porque há perdão em Deus para você. Esse perdão é ilimitado. Você pode ser assim há muitos anos, você pode ser assim a vida toda. Você pode colocar isso na sua personalidade. Ah, não, eu tenho personalidade forte. Ah, eu tenho gênio forte. Pedro também tinha, meus irmãos. Tanto que eu não vejo Pedro aqui. Espero não estar pecando, né? Colocando uma heresia. Mas eu não entendo que Pedro está perguntando isso, porque ele quer tanto perdoar as pessoas que ele quer saber a quantidade. De tão coração bom que ele é. Eu acho que Pedro está querendo saber, bom Senhor, quando é que eu posso, né, parar de perdoar meu irmão? E eu acho que a intenção de Pedro foi essa, porque a resposta de Jesus não foi dar um número para Pedro. A resposta de Jesus foi falar que o perdão não tem limite. O perdão ele tem que estar disposto a perdoar todo aquele que pedir perdão. Mas além disso, liberar perdão para quem talvez nunca vai te pedir perdão. Algumas pessoas tiveram erros assim, que os pais cometeram, e que os pais nunca vão pedir perdão, ou porque eles não vão mudar, ou porque eles já morreram. Algumas pessoas carregam essa luta de não ter pedido perdão, de não ter liberado perdão para alguém que já morreu. Mas vamos seguir aqui. Um outro momento onde a gente coloca a virtude no erro, né? Esse foi o da verdade. E agora eu vou falar o processo inverso. É quando a gente vai lá a gente pega a verdade e sacrifica no altar do amor.
que é isso? É quando você fala, eu amo tanto essa pessoa, eu não quero que ela se machuque, eu não quero que ela fique mal, sabe? Eu amo tanto que eu não tenho coragem de falar a verdade. Isso é uma coisa que também nos assola, meus irmãos. E às vezes a palavra vai dizer que a verdade liberta, né? Às vezes ela dói, mas ela liberta. E a verdade tem que ser falada em amor, mas ela tem que ser falada. Jesus é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Então nós temos que falar a verdade. E é difícil, meus irmãos. Eu não quis trazer esse tema para dizer, olha, é muito fácil, viu? Perdão está ao alcance de todos, pega aí e... Não é isso. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a gente não pode nem sacrificar o amor no altar da verdade, mas também não devemos sacrificar a verdade no altar do amor. Puxa, pastor, e aí, como é que eu faço? Meu irmão, o caminho é estreito. Precisamos pedir sabedoria para Deus para lidar com isso. Para chegar para uma pessoa e falar assim, olha, eu preciso te falar algumas coisas que talvez seja desagradável, mas isso está te atrapalhando, isso está me atrapalhando, isso está atrapalhando outras pessoas, isso está atrapalhando o ministério, isso está atrapalhando a igreja. Olha, isso está trazendo confusão, esse seu comportamento não está adequado. Conversas difíceis, né, meus irmãos? Pois é. Conversas maduras. E às vezes, como a gente não sabe... Olha que curioso, né? Quando a gente não sabe lidar com essa questão do amor, da verdade, do perdão, a gente acaba se tornando pessoas ultra sensíveis, né? Ninguém pode nunca falar para você que você está errado em algo, que você chora. Você dá um show. Você fala que vai embora de casa, que vai embora da igreja. Porque alguém vem e fala algo que precisa ser melhorado. E eu falo, meus irmãos, eu não sou a favor do sincericídio, assim como eu não sou a favor de um amor que é uma graça barata, que fala, não, faz o que você quiser aí e tá tudo bem, no final Deus perdoa tudo. Não, se Deus perdoa tudo no final, por que ele precisou mandar o filho dele? Né? E vamos voltar pro perdão agora. Quando a gente coloca a virtude no erro nessa hora do perdão, né? A gente fala assim, pastor, eu não sinto de perdoar fulano. E eu não vou falar que perdoo porque eu vou estar sendo falso. Olha, nossa, irmão, como você é espiritual. Você não consegue nem lidar com a falsidade. A ideia de ser falso diante de Deus, ela constrange seu coração. Por isso que você não perdoa. Irmão, não adiantou nada. Não adiantou nada. Você diz que está querendo evitar o pecado da falsidade e está cometendo o pecado de não ter misericórdia. E está cometendo o pecado de não perdoar quem te ofendeu de muito menos. Entendeu? Fica atento a isso, meu irmão, porque a gente faz isso muitas vezes na vida, em muitas áreas. A gente coloca virtude no erro. A gente coloca santidade no pecado. Olha, eu estou pecando, mas por outro lado, estou mantendo a minha santidade. E outro, irmão, abre o olho, fica muito esperto, porque aonde esse papo de perdão, verdade, amor é mais complicado é no nosso lar.
É impressionante a capacidade que nós temos de ferir as pessoas que nós mais amamos. Como nós ferimos aqueles que mais fazem por nós. E aí quando a gente ouve uma palavra dessa, fala, ai pastor, hoje a palavra está pesada, não estou gostando não. Eu sei, irmão, porque a palavra diz isso também, que na hora da repreensão ninguém gosta. Quem é que gosta de ouvir que é egoísta? Quem é que gosta de ouvir que fica colocando virtude no erro? E talvez esse pecado já está enraizado na sua vida aí faz 10, 20, 30 anos. Você sempre usou essa desculpa. Não, esse é meu temperamento. Não tem essa de temperamento, não. Ah, esse irmão aí, ele é muito nervosinho. Por que é nervosinho? A Bíblia fala que você pode até se irar depois de um tempo, né? Primeiro ouve, fala se necessário, mas seja mais tardio ainda para se irar. Agora, se irar não peca. Se irar, não peca. Não comete o pecado. Irou, não deixa passar o dia não, porque quem ganha espaço quando seu coração está irado é o inimigo. Eu já contei para alguns irmãos, ou talvez até numa mensagem, eu dei um testemunho, que eu fui mediar uma conversa, um conflito entre irmãos de igreja. E foi uma conversa boa, umas 3 horas de conversa. Porque uma irmã errou com a outra errou com a uma. E na hora da conversa, cada uma trouxe seu marido como testemunho. Falei, não, traz alguém. Ah, pastor, eu vou levar quem? Foi seu marido, tá aí, tá. Então traz o marido, já resolve ali. Pelo menos você tenta fazer com que aquilo não se espalhe, né, na igreja. E aí chegou lá as irmãs, falei, então vamos lá, irmão, o que aconteceu? Ah, irmã, isso. A irmã quis falar, eu falei, calma lá, vamos ouvir. A irmã trouxe lá todas as acusações. Falei, ok. Irmã, o que você tem a dizer? Você fez isso? Quer dizer mais alguma coisa? Pastor, eu fiz isso, mas ela fez isso. Mas o que? Calma, não é briga, vamos lá. Aí as duas falaram, eu entendi. Olha, irmãs, à luz da palavra de Deus, irmã fulana, você errou nisso. Mas pastor, eu falei, não é um debate. Eu estou dizendo à luz da palavra de Deus. E aí não importa o que eu sinto e nem o que você sente. Isso, assim diz a palavra do Senhor. Por outro lado, irmã fulana, você errou nisso. Mas eu não concordo. Eu falei, não, mas não importa. Você concorda ou não importa agora. Essa é a verdade. Mas eu não estou sacrificando o amor. Pelo contrário, é por amor que eu estou te falando a verdade. E tanto eu como você temos que nos render a ela. Então, beleza, achamos os erros. Falei, irmã, você precisa pedir perdão para a irmã. Não, mas eu falei, não, irmã, biblicamente falando, vocês deviam ter se procurado e se resolvido. Já que não teve acordo, acabou entrando testemunhas na história. Então, você está errada, tem que pedir perdão nisso. Aí entra aquilo que eu falei. A pessoa não quer pedir perdão. O coração dela não quer, o sentimento não quer. Como muitas vezes a gente não quer. Então, se não há esse sentimento, tem que haver a decisão. Fala, Senhor, eu não quero pedir perdão. Essa é a verdade. Aquilo que a gente não admite para os outros, né? Senhor, eu não quero pedir perdão. Porque quem está errado é ela. Quem me ofendeu foi ela. Quem provocou foi ela. Então você não quer pedir perdão? Então a sua oração vai ser a seguinte: Senhor, eu decido pedir perdão e vou pedir, porque a minha vontade de não desobedecer o Senhor, ou a minha vontade de obedecer o Senhor, é maior do que a minha não vontade de pedir perdão. Eu quero obedecer o Senhor.
Então por isso falar, irmão, me perdoa. E a partir disso, seu coração diante de Deus vai ser trabalhado, à medida que você buscar também. Aí a outra pessoa, a mulher ficou meio assim. Eu falei, irmã, você aceita o pedido de perdão? Aceito. Eu falei, amém. Agora vamos lá, irmã 2. Você também errou, né, irmão? Então você tem que pedir perdão para essa irmã. Irmã fulana, me perdoa em nome de Jesus por isso, por isso, por isso. Eu virei para a irmã e falei assim, irmã, você perdoa a irmã? Ela é pastora, é difícil perdoar essa irmã, né? Puxa vida. Aí quando ela falou isso, aí o marido da outra, aí pastor, tá vendo? Olha que coração duro, não perdoa, não sei o que. Aí começou a falar da mulher, aí o marido da outra levantou, o que é? O que você tá falando da minha mulher aí? Falei, pronto. Aí esse que levantou para tomar satisfação, ele levantou da cadeira e começou a ir na direção do irmão. Falei, pronto, agora vou ter que separar a briga. E ele levantou e o outro fez de levantar, eu levantei também. Aí cada mulher levantou para segurar seu marido. Aí a irmã que não tinha perdoado falou, não, tá bom, perdoa. Aí o outro marido falou, isso é falso, isso não tá sendo verdadeiro. Você não tá perdoando nada, que não sei o que. Para de falar da minha mulher, que não sei o que, porque é a sua isso. Desde então, cada vez que eu vou para o aconselhamento, eu levo um soco inglês, não. Levo aquelas maquininhas de choque, né? Para a glória de Deus, no final dessa história, quando as coisas, a gente teve que falar um pouquinho mais alto, mas todo mundo se acalmou. E aí começou dos maridos, um pedindo perdão pro outro. Você me desculpa aí, realmente eu não tenho direito de falar nada da sua esposa. Eu tô falando, não, me desculpa também, eu fiquei nervoso. E os caras perdoaram e depois as mulheres também se perdoaram. Então, meus irmãos, Jesus começa ensinando a Pedro que não tem limite, a gente tem que perdoar sempre. Por quê? Porque a gente é sempre perdoado. A gente coloca como pecado imperdoável coisas que nós fazemos com Deus o tempo todo. Coisa que nós fazemos com Jesus o tempo todo. Sabe por quê? A gente fala assim, não, ingratidão para mim é imperdoável. Aí eu pergunto, irmão, quantas vezes que nós somos ingratos com Jesus? Infidelidade é imperdoável. Quantas vezes nós somos infiéis, meus irmãos? Não, se der mancada comigo é uma vez só. Eu não perdoo. E se Deus nos tratasse dessa forma, meus irmãos? Nós somos igualzinho o servo dessa parábola. Deus nos perdoa de tudo. E a gente não está disposto a perdoar os outros de quase nada. Por que nós perdoamos erros dos nossos filhos? A gente corrige? Corrige. Mas por que corrige também? Então assim, por que a gente aceita os erros de filho? Porque a gente ama. Por que a gente corrige erro de filho? Porque a gente ama. O Senhor nos perdoa porque nos ama. Por que o Senhor nos corrige? Porque nos ama. Agora, nós fazemos isso para os nossos filhos, mas não fazemos para o outro. Dentro daquilo, um pouco do que a irmã Mara falou. Para os nossos é amor, misericórdia, perdão, disciplina com amor. Mas para os outros,
imperdoável. Quero vingança. Lembra que eu falo para os irmãos, sempre falo, daquela passagem de Jesus com a mulher samaritana? Ele fala da água que eu der, quem beber da água que eu der nunca mais vai ter sede, ao contrário, isso vai jorrar dele. Assim tem que ser com a gente, meu irmão. A gente não recebe perdão de Jesus? Recebe. O que a gente tem que fazer? Transbordar esse perdão. E eu vou dizer de novo, é muito mais fácil a gente perdoar os de longe do que os de perto. O perdão começa a ser exercido no nosso lar. As pessoas estão mais próximas. Então a pergunta é, o que você recebe de Jesus? Perdão. E o que você transborda? Raiva, ódio. Sabe uma coisa que impede muito, irmãos? Trava essa questão do perdão na nossa vida? Peraí, eu vou falar sobre isso já. Aguarde aí. Para. Eu quero falar sobre... Partindo desse princípio que o perdão ele é ilimitado, é incondicional. Olha que interessante a palavra da nossa irmã. Ó. Liberar perdão, libera o peso de carregar a mágoa do que o irmão fez. E somos livres. Exatamente. Até porque, irmão, essa chateação, essa mágoa, ela pode virar o que a palavra vai dizer que é uma raiz de amargura. É uma coisa que você não deve ter assistido, e esse filme eu nem recomendo, mas tem um filme do Homem-Aranha que tem uma roupa preta que ele veste, só que com aquela roupa ele se sente muito mais confiante, muito mais poderoso, só que aquilo vai dominando o coração dele, tornando uma pessoa ruim. É o que acontece quando a gente guarda mágoas, vai ficando aqui. E alguém já disse isso, não vou lembrar o autor, mas quando a gente guarda esse tipo de coisa, fica esperando, né, a hora de se vingar, a hora de dar o troco. É como se a gente tomasse um veneno querendo que o outro morra. Lembra aquela história? Quem dá o tapa não esquece, quem dá o tapa esquece, quem toma nunca esquece. Então, às vezes, meu irmão, quem te feriu, quem te magoou, fez intencionalmente, na maldade mesmo, só que é uma pessoa ruim, mal, ela nem lembra do mal que ela te fez. E aquilo, na verdade, está aprisionando você. Então, partindo do princípio que o perdão é ilimitado, um aspecto que eu quero trazer agora é que tem algumas barreiras para o perdão não acontecer na nossa vida, seja liberar perdão ou pedir perdão. E eu acho que a primeira delas é você se sentir perdoado, meu irmão. É você crer na palavra de Deus. É você crer na graça de Deus. Sabe? Talvez tenha algo na sua vida que faz que você se sinta tão mal, que você se sinta tão sujo diante de Deus, vergonha da presença de Deus, medo da presença de Deus. Talvez tenha algo na sua história que não está muito bem resolvido. Isso fica pesando aí nas suas costas. Então a primeira pergunta, porque é nela que se constrói, na resposta que você der, é que a gente constrói todas as coisas. Você crê na palavra de Deus? E aí aqui você vai ter uma resposta, sim ou não. Se você crê na palavra, se você não crê na palavra de Deus, então são duas coisas. Você tem que orar como aquele homem que procurou Jesus, para falar, Senhor, me ajuda na minha incredulidade, porque a minha dificuldade está sendo crer. O Senhor, me ajuda a crer, né? Me ajuda na minha incredulidade.
E aí, contra a sua incredulidade, você só tem a fé. E a fé não vem na nossa vida senão por buscar a palavra de Deus. Ouvir uma aula como essa, ouvir sermão, ler a palavra de Deus de forma sistemática, contínua, ou seja, sempre. E aí você vai conseguir crer. Porque aí, na hora que você crê, aí eu vou te convidar a crer na palavra de Deus que fala que onde abundou o pecado, onde teve muito pecado, onde tem muita vergonha, onde tem muita culpa, onde tem muito medo, não importa o que seja, meu irmão, do seu presente ou do seu passado, sempre onde o pecado existir, a graça de Deus é muito maior. Você crê nisso? E a graça de Deus, através dos méritos de Jesus, da morte dele na cruz, ela traz perdão para a sua vida, meu irmão. Seja para agora, seja para algo no passado que você está jogando para baixo do tapete aí. Seja para aquele, a gente chama um esqueleto guardado no armário, né? De vez em quando você tem que mexer e encontra lá aquele esqueleto. Meu irmão, há poder no nome de Jesus e no sangue de Jesus para perdoar qualquer pecado, qualquer maldade, qualquer erro. Sabe aqueles erros que a gente não perdoa no outro de jeito nenhum? Há poder no sangue de Jesus. Sabe aquelas pessoas que a gente não aprova o comportamento, a forma de agir, a vida que leva? Há perdão. Sabe os piores pecados que ninguém sabe que a gente tem na vida? Meu irmão, há perdão para isso. O perdão está ao seu alcance. O segredo já revelado é que se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. A garantia do perdão, meus irmãos, não está na nossa bondade, no nosso coração bonzinho, não está na virtude que a gente quer colocar no erro. A garantia do perdão, quando nós confessamos, é a fidelidade e justiça do próprio Senhor Jesus. Ele é rico em fidelidade, Ele é pleno em justiça. A palavra de Deus nos ensina que o Senhor é misericordioso, Ele é tardio para se irar. E quando Ele se ira, a ira dele não dura muito tempo. Meu irmão, em nome de Jesus, para de carregar esse morto nas costas aí. Isso aí já apodreceu e tá te apodrecendo. E tá te aprisionando. Imagina carregar um morto nas costas. Quando começa a apodrecer, começa a putrefar. Às vezes é isso que você está fazendo, carregando aí, meu irmão. Por falta de pedir perdão a Deus. E por que eu estou trazendo isso? Porque não se sentir perdoado é um obstáculo para o perdão. Suponhamos que você fez algo no passado e você não consegue se perdoar. Irmão, se você não se perdoa, você acha que você vai perdoar o outro se fizer? Não, não vai. Erradamente a gente se coloca como padrão. Mas o que a palavra nos ensina? Olha, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Não acaba aí. É amar o próximo como você ama a si mesmo. Você precisa ter amor próprio também. Senão você perde o valor das coisas, perde o limite das coisas. E quando o papo é perdão, também. Você tem que se sentir perdoado para que você ministre perdão, para que você libere perdão, para que você peça perdão, para que você viva perdão, para que você transborde perdão. Irmão, se tem algo que você não se sente perdoado por Deus,
ainda tem algo da graça reservado para você, que você precisa saber, que você precisa crer, que você precisa entender e que você precisa viver em nome de Jesus. Como eu disse, talvez você está carregando esse peso aí, essa culpa. E a palavra de Jesus é assim: você está cansado? Você está sobrecarregado? Então, vinde a mim. Olha a palavra de Jesus em Mateus 11. Você está cansado? Você está sobrecarregado? Vinde a mim. Eu vou dar alívio para você. É engraçado, né, meus irmãos, que às vezes a gente está cansado e a gente está sobrecarregado e a gente busca alívio em várias outras coisas, mas não em Jesus, não no amor dele. Isso aí, no mínimo, é uma burrice da nossa parte. Mas no máximo também é um outro pecado chamado idolatria. Idolatria, pastor? Não buscar Jesus é idolatria? Claro que é. Porque se você não está buscando Jesus para ter alívio e descanso, você está buscando alguma outra coisa. E essa alguma outra coisa está tomando seu coração. E se algo toma seu coração no lugar de Deus, esse algo é um ídolo. Nossa, por essa você não esperava, hein? Domingão de manhã, talvez se vê como um idólatra em alguma situação. Você acha que idólatra é só que idolatra um ídolo, seja a pessoa, uma pessoa que morreu, um santo. Na verdade, idolatria é tudo aquilo que toma o nosso coração. Então, por exemplo, se você pecou e você mesmo fala: Senhor, isso que eu fiz não tem perdão. Sabe quando que você vai liberar perdão para outra pessoa referente a isso? Nunca. Você acha que o perdão não está nem acessível para você? Quem dirá para o outro? Então, meu irmão, você precisa receber o perdão de Deus. Esse é o início do processo. Confessar o seu erro, receber o perdão de Deus, ok? Mas, às vezes, mesmo pedindo perdão para Deus e crendo que Ele nos perdoou, muitas vezes a gente não se perdoa. Já aconteceu com você, meu irmão? Fala: pastor, eu já pedi perdão para Deus, mas eu não consigo me perdoar. Isso te afasta de Deus também. Você sente vergonha, sente culpa, sente medo. E aí lá a carta de Tiago, capítulo 5, vai dizer o quê? Entre outras coisas. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que sejam curados. Então veja bem, confessar o seu pecado para alguém, não é uns aos outros todo mundo sair contando pecado para todo mundo. Não faz isso não. Não seja imaturo. Mas tem alguém, um líder, um conselheiro, alguém espiritual com quem você possa conversar para confessar o seu pecado, não para perdão. Não é como a Igreja Católica faz. Você vai para o padre, confessa seu pecado, ele te dá alguma penitência ali e aí você é perdoado do pecado. Não. Perdão é com Deus. Se confessarmos o pecado, tem um condicional. Mas confessando, a fidelidade de Jesus e a justiça de Jesus não só te perdoa, como te purifica. E aí Deus vai dizer em Miqueias que Ele vai jogar o seu pecado no mar do esquecimento. E Deus nunca vai jogar esse pecado na sua cara. A gente não pode dizer o mesmo do nosso inimigo e da nossa natureza humana. Mas aí a gente precisa crer na graça, que foi perdoado, que Deus já esqueceu daquele pecado. Então ninguém tem que te cobrar de nada.
nem você se cobrar de nada. Agora, confessar o pecado para o outro é para que haja cura na nossa alma. É o que o texto diz. Confesse o pecado uns aos outros para que haja cura. Orem uns pelos outros para que haja cura na alma. As emoções, o sentimento. O que a gente sente por causa dos esqueletos no armário. A gente precisa ter paz, meu irmão. Quando Jesus fala para você ir até Ele porque está cansado, sobrecarregado, Ele fala, eu vou dar alívio. Eu vou dar alívio, eu vou dar descanso. Nem sempre o nosso cansaço se resolve com descanso. Especialmente da nossa alma, do nosso espírito. Ela só vai encontrar descanso em Jesus. Aí você fala, nossa, pastor, como é bom encontrar descanso em Jesus. Mas não é só isso. Eu estou falando da carga que está nos ombros, do peso, do fardo. Jesus fala, eu vou dar alívio, eu vou dar descanso. Dá seu fardo aqui. Pega o meu fardo que ele é leve. Dá seu jugo aqui. Pega o meu jugo que ele é suave. Meus irmãos, o perdão está ao alcance de todos, a começar de nós, e para transbordar para os outros. Então, às vezes, a falta de entendimento é uma barreira para o assunto perdão na nossa vida. Não entender que o perdão é incondicional. Outra coisa que é uma barreira para o perdão, quando eu falo para o perdão, é tanto para nós perdoarmos como para liberar perdão, tá? Outra barreira é essa, nós não nos sentirmos perdoados por falta de conhecimento da graça de Deus, ou conhece e não consegue crer. Aí eu já dei o caminho. Orar pedindo ajuda na incredulidade e buscar a palavra de Deus para que seja acrescentado fé em você. Outra barreira, meus irmãos, para o perdão é o orgulho. O orgulho é uma barreira forte. Porque você tem que amassar o seu eu. Sem novidades, irmãos. Jesus falou que para caminhar com ele você ia ter que negar o seu eu. Você tem que negar. A palavra de Deus vai nos ensinar que o orgulho precede a queda. Então, talvez, meu irmão, tenha área aí na sua vida relacionada a perdão, que não é assim, se você continuar orgulhoso, você vai cair. Talvez você já esteja caído há muitos anos. Você é tão orgulhoso que você já caiu, mas nem admite que caiu. Aí eu falo, quem está de pé, cuide para que não caia, né? A Bíblia vai dizer que quando a gente cai, a gente não fica prostrado, o Senhor nos levanta. Mas só que se você continua orgulhoso, meu irmão, está caído e nem percebe. Acaba com isso na sua vida em nome de Jesus. Se coloca diante de Deus e fala, Senhor, eu sou orgulhoso mesmo, o que eu faço? E aí, o orgulho, irmãos, ele traz vários problemas. Primeiro, que ele te derruba. Então, pode ser que por causa do orgulho você esteja caído e nem perceba. Salvo em Jesus, entregou sua vida para Jesus, quando morrer você vai para o céu, mas você vive caído por causa do seu orgulho. Então, isso já é um problema por si só. Agora, a palavra vai dizer que Deus resiste ao orgulhoso. Que Deus resiste ao soberbo. Em contrapartida, Ele dá graça ao humilde. Então, irmãos, coloca diante de Deus e fala, Senhor, eu sou orgulhoso? Senhor, vê se há esse caminho mau em mim. É orgulho, me mostra. Me ensina a ser humilde, me ajuda a ser humilde. Porque aí a palavra vai dizer que se você é humilde, você vai herdar o reino. Se você é humilde na presença de Deus, Ele vai te exaltar no tempo certo. Se você é humilde na presença de Deus,
Você resiste o inimigo, ele foge de você. Mas tudo isso começa na humildade, de você reconhecer o seu pecado e achar perdão nele. Achar perdão no Senhor. Irmãos, de vez em quando eu cito a história de Jonas para falar de orgulho. Jonas sabia que estava errado. Jonas sabia que estava desobedecendo o Senhor. E quando os caras acham ele no barco, e os caras vão jogar ele no mar, naquele exato momento, Jonas não sabia que Deus ia mandar um peixe para engolir ele e vomitar ele na praia. Naquele momento, Jonas estava indo para a morte. Jonas ia morrer por causa do orgulho dele. Porque Deus queria fazer algo que ele não concordava. Porque ele não entendia e não queria entender o direcionamento de Deus. Ele ia morrer, ele estava disposto a morrer por causa disso. Ele só foi reconhecer o erro, foi reconhecer que a salvação pertence ao Senhor quando ele estava lá dentro da barriga do peixe. Irmão, não sei se você já imaginou o que é estar dentro do ventre de um peixe. Imagina. Escuro. Imagina o cheiro, imagina a condição. E às vezes, meus irmãos, a gente está disposto a, igual o Jonas. A gente morre, mas não muda. Morre, mas não reconhece que está errado. Está disposto a morrer, mas não abre mão do orgulho. Talvez uma relação que você nem fazia direito, né? O que tem a ver a questão do perdão na minha vida e o orgulho? Bom, se é orgulhoso, você não pede perdão, né, meu irmão? Se é orgulhoso, você não pede perdão, você está sempre certo, vai pedir perdão do quê? E se é sempre o outro que erra, se ele nem te pediu perdão, por que você vai perdoar? Eu já ouvi muitos pastores pregarem isso. Eles falam assim, ó, você é assim, ó, Jesus só perdoa se você pedir perdão. Eu não sou melhor do que Jesus. Então só vou te perdoar se você me pedir perdão. Irmão, você pensa assim, tá tudo bem, mas não é o que eu vejo do perdão de Deus. Jesus pedindo para o Pai perdoar quem estava crucificando ele porque estavam na ignorância. Estevão, o primeiro mártir da igreja, pedindo que eles fossem perdoados porque não sabiam o que estava fazendo. Eles não estavam pedindo perdão nem para Jesus nem para Estevão. E eles não só perdoaram aqueles agressores, como pediram para que Deus os perdoasse. Então, de novo, colocando virtude no erro. Eu não perdoo. Por quê? Porque a pessoa não pediu perdão. Então, olha que loucura isso, meus irmãos. Você fica dependendo da atitude de alguém para obedecer o que Jesus mandou. Tá louco, meu irmão? Isso é loucura. Você depende da ação do outro para perdoar, que foi o que Jesus falou. Isso, meus irmãos, que eu nem entrei aqui no último versículo, nem vou entrar muito, ou em outros, quando fala assim, olha, você vai ser perdoado na medida que você perdoar. Se você perdoar, o Pai vai te perdoar. De novo, se não é por motivação, se você não sente vontade de pedir perdão, se você não sente vontade de perdoar, tem que ser por obediência. Senhor, eu decido pedir perdão, eu vou lá pedir perdão para essa pessoa. E aí o Senhor administra meu coração. Senhor, eu decido perdoar meu pai, eu decido perdoar minha mãe, eu decido perdoar meu cônjuge, eu decido perdoar meus filhos. Pode ser que esse pedido de perdão nunca aconteça,
mas você depositou em Jesus toda angústia, frustração, ingratidão. Fala, Senhor, eu decido perdoar, mas trabalha no meu coração. Então o orgulho atrapalha muito, meu irmão, você viver o perdão. Tanto pedir como aceitar, como liberar. E outra coisa que também é um obstáculo é o direito. Não, mas eu tô no meu direito. Não, mas quem começou a discussão foi ela. Não, mas quem ofendeu primeiro foi ele, eu só reagi. E parece, meus irmãos, que a palavra de Deus fala sobre você abrir mão do seu direito, principalmente em defesa do Evangelho, principalmente se for para o seu testemunho. Como eu disse, a primeira manifestação disso às vezes é na família. Como é que você vai viver com seu pai, com a sua mãe, se você ao invés de perdoar ficar querendo o seu direito? E assim, eu tô falando às vezes de coisa pequena, coisa do dia a dia, mas às vezes tem coisa grande, teve agressão, teve abuso, teve um pai que espancava, não educava, teve um pai alcoólatra, teve uma infância difícil, teve pais que não souberam amar, não transmitiram esse amor, e a gente vai carregar isso até quando? Até quando que a gente vai distribuir nos outros aquilo que a gente recebeu? É pra gente fazer isso com relação a Jesus, meu irmão. Recebe de Jesus e transborda para os outros. Mas a gente faz isso de forma humana. Se alguém me distratou, eu distrato. Se alguém me diminuiu, eu diminuo. Se alguém me fez mal, eu faço o dobro. Se alguém me fez algo, eu vou construir a minha vingança. Tem gente que espera anos para se vingar. O papo hoje é perdão, meus irmãos. O perdão está ao alcance de todos. Ele está a seu alcance se você não se sente perdoado por algo. Pedir perdão está ao seu alcance. Ainda que você não queira, você deve obediência àquele que te comprou. Você deve obediência ao seu Senhor. E da mesma forma para liberar perdão. Às vezes a gente fala assim, pastor, mas eu não quero liberar perdão. Esse é o nosso natural. Nosso natural é não querer liberar perdão. É por isso que nós decidimos liberar. Senhor, eu declaro, eu decidi perdoar meu pai, minha mãe, meu cônjuge, fulano, ciclano. Mas meu coração está uma bagunça. Eu estou fazendo isso mais de forma racional. Eu estou fazendo isso para obedecer o que diz a sua palavra. Então, pedir perdão, às vezes é tão difícil quanto liberar perdão. Mas às vezes alguns têm menos dificuldade de pedir perdão, outros têm menos dificuldade de liberar perdão. Aí de repente, não, pastor, eu não tenho que pedir perdão para ninguém, não. Será? Será que o problema não é o orgulho? Eu não erro. Então, pedir perdão no quê? Pedir perdão por quê? Quem paga minhas contas sou eu, virtude no erro. Eu pedi perdão por quê? Quem me ofendeu foi a pessoa. Direito, é seu direito, né? Receber um pedido de perdão. Você não abre mão do seu direito, né? Nem por amor ao Evangelho, nem por amor a Jesus, nem por testemunho. E aí, irmãos, quando a gente compara com a gente vai ter uma lista de motivos para não perdoar. É por isso que a gente tem que mudar o foco, conforme a parábola, e lembrar do que nós somos perdoados. Lembrar da nossa ingratidão com Jesus, da nossa traição com Jesus, da nossa infidelidade com Jesus, da nossa falta de amor, da nossa falta de zelo, da nossa falta de valor. Você acha que você não é valorizado pelo seu cônjuge, pelo seu pai, pelos seus pais, pelos seus filhos?
Quantas vezes você não deu o valor que devia dar para Jesus na sua vida, meu irmão? E você foi perdoado por isso. Agora você recebe isso e não quer passar isso. Pecado. E esse papo é tão brabo, meu irmão. Esse papo é tão sério que às vezes o pecado não é só o que a gente faz, é o que a gente não faz. Porque aquele que é omisso comete pecado. Aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, comete pecado. Glória a Deus pela palavra dele. Eu vou orar agora para a gente encerrar. Mas eu queria muito que você se colocasse diante de Deus, principalmente sobre esses 3 aspectos, né? Se tem algo que você fez que não se sente perdoado, para que você confie na graça de Deus. Se o orgulho não está deixando você ver aí que você tem que pedir perdão ou liberar perdão, ou se o seu direito está impedindo você de perdoar ou de liberar perdão. E se coloca diante de Deus, meu irmão. Pelo menos pergunta. Pergunta para Deus. Deixa o orgulho de lado só um pouquinho. Às vezes o orgulho está deixando você tão cego. Então se coloca diante de Deus e fala: Senhor, sonda meu coração e me dá um feedback. Vê se tem algo mal aí. Vê se tem orgulho escondido aí. Vê se tem meu direito escondido aí. Senhor, me ajuda a tirar os esqueletos do armário e caminhar em verdade diante do Senhor. Caminhar liberto. Senhor, tem jugo aqui nas minhas costas, tem fardo, tem um peso aqui. Por mais que eu tente descansar, isso não resolve. Então eu queria lançar diante do Senhor. Queria o fardo do Senhor, queria o jugo do Senhor, que é muito mais suave, que é muito mais leve. Perdão, meus irmãos, realmente está ao alcance de todos. Senhor Deus, louvado seja o teu nome. Santo, 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 santo é o Senhor, digno de toda a glória. Aleluia. Aleluia, santo é o Senhor. Ó Deus, obrigado pelo teu amor. Nos perdoa, Pai, porque muitas vezes nós não conhecemos o seu amor. Nós conhecemos parte do seu amor, mas nos falta conhecer a altura, a largura, o comprimento e a profundidade do seu amor. Ah, Deus amado, como nos falta conhecer o seu amor. Como isso nos para às vezes. Como isso nos bloqueia, como isso nos deixa paralisado. Como, ó Pai, muitas vezes nós temos anos de luta e conflito interno. Lutas das quais ninguém pode imaginar. Conflitos dos quais quem nos vê nunca diria que passamos e enfrentamos. Ó Deus, nós permitimos e nós alojamos coisas nas nossas mentes que, como diz a sua palavra, seria vergonhoso até mencionar. Oh Deus, obrigado pela tua misericórdia, Pai, que
Não importa o que aconteça. Não importa o que eu fiz, o que eu sou, o meu passado. Nessas manhãs as suas misericórdias se levantaram novamente sobre mim. Meu Deus, e é só por causa das suas misericórdias que nós não somos consumidos. O Senhor poderia nos castigar a todo dia, a todo tempo. Poderia nos castigar para toda a eternidade. O Senhor continuaria sendo bom e justo. Mas o Senhor não nos castiga, o Senhor age com misericórdia. Bendito, longânimo, compassivo. Santo é o Senhor. Ó Deus, eu quero colocar a minha vida mais uma vez nas tuas mãos, no teu altar, diante do Senhor, diante da cruz. E assim também a vida dos meus irmãos. Para que nós possamos crer, ó Deus, no seu amor e na sua graça. Receber o perdão do Senhor, ó Pai. E caminharmos livres, libertos pela verdade. Para andarmos em verdade, para andarmos em espírito. Para te adorarmos em verdade. Para te adorarmos em espírito como o Senhor tem procurado. Que o Senhor nos encontre como verdadeiro adorador. Ó Deus, que cada um seja acrescentado na sua fé à medida que buscar a tua palavra e creia no teu amor e na tua graça e receba em nome de Jesus o perdão do Senhor. Ó Deus, que o passado não nos amarre, que o passado não nos trave, que o passado não nos assuste, que o passado não nos assombre, porque a tua palavra diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ó Deus, nos ajuda a crer nisso e não viver com medo. Saber que aquele que nos declara perdoado, aquele que nos limpa, aquele que nos justifica, aquele que joga os pecados no mais profundo mar do esquecimento, é o mesmo Deus poderoso sobre todas as coisas. Aleluia. Ó Deus, mostra-nos o nosso orgulho, mostra-nos o nosso direito, que às vezes a gente não está nem enxergando. E nos ensina a abrir mão do orgulho. E nos ensina a abrir mão do nosso direito, do nosso eu. A palavra diz, ó Pai, que o Senhor concede graça ao humilde, mas resiste ao soberbo. Que o salário que o orgulhoso recebe pelo orgulho, pela soberba, é a queda. Que o salário de querer o meu direito, de querer satisfazer o meu eu, de querer satisfazer a minha carne, tudo que for semeado nisso, no final será destruição. Deus nos ajuda a viver em verdade e santidade. Senhor, ajuda-nos a perdoar. Ajuda-nos, ó Deus, a mesmo quando não há vontade de perdoar, que seja muito maior a vontade de te obedecer. E nós possamos, ó Deus, conforme o Senhor nos trouxer à memória, pedir perdão a quem devemos pedir perdão. E perdoar a quem devemos perdoar. Traz a nossa memória, Deus, o que nos dá esperança, mas o que nos dá esperança de perdão também. Tanto de pedirmos como de liberarmos perdão. Que assim seja na nossa vida, ó Pai. Para a glória do Teu nome. E para que a nossa alegria seja completa no Senhor. E nós só podemos nos achegar diante do Senhor com ousadia. Porque um dia o perdão nos foi ofertado.
por causa do sacrifício do seu Filho Jesus na cruz. Deus, que cada um possa confessar o seu pecado, o seu erro, a sua transgressão, a sua omissão. Ó Deus, perdoa-nos porque às vezes nós não recebemos tudo aquilo que Jesus quer nos dar porque não buscamos. Perdoa-nos também porque muitas vezes nós recebemos aquilo que Jesus nos dá e queremos só para nós. E retemos só para nós e não transbordamos, conforme a vontade do Senhor para nós. Então, ó Deus, nos ajuda, nos conduz, nos ensina. Continua, ó Deus, a obra que um dia o Senhor começou na nossa vida. Hoje eu tenho certeza que o Senhor revelou algo poderoso para nós que, conforme nós obedecermos, será mais um tijolinho ali na nossa casa construída sobre a rocha. E eu tenho certeza que é aquilo que nós construirmos com obediência, no final, nós vamos ouvir do Senhor: olha, você construiu do jeito que eu queria que você construísse. Servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Agora entre naquilo que está preparado para você desde antes da fundação do mundo. Aleluia. Louvado seja o Cordeiro de Deus e que nos dê graça para continuar caminhando por aqui. Obrigado, Senhor. Obrigado e obrigado. Sim, eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus, meus irmãos. Não é só isso. Hoje tem mais. Às 18 horas nós estaremos lá na igreja, prestando nosso culto de adoração a Deus. Você pode estar lá também. Você pode acompanhar também aqui no online, tá bom? Mas em ambos os casos, você pode pegar aquela arte que está lá no grupo da igreja e espalhar nos seus contatos, nas suas redes sociais, para que mensagens como essa, tão importantes sobre perdão, por exemplo, alcance mais pessoas. Olha o que o nosso pastor falou, ó. Perdão é de Deus e traz paz ao nosso coração. E é isso mesmo, irmãos. É só obedecendo a Deus, é só obedecendo a Jesus que nós temos paz. Mas não é paz, qualquer paz, não. Não é paz que o dinheiro pode dar, a paz que a conta bancária, os imóveis, os investimentos pode dar. Não é uma paz que a gente consegue nem quando a gente faz o bem para alguém. É uma paz que excede, que ultrapassa qualquer entendimento humano. Culto de libertação e cura. Glória a Deus pelo seu Filho que pagou o preço dos nossos pecados. Aleluia, irmã Mara. Glória a Deus. Então é isso, meu irmão. Deus te abençoe e te guarde. A partir das 18 estaremos juntos, tá bom? Deus abençoe. Beijo no coração de vocês, ó. Amo vocês, ó. Tum, tum.